Queria agradecer, portanto, a presença dos colegas, dos amigos, dos discentes de outras turmas. O nosso convidado de hoje é o Cláudio Torres. O tema vai-nos falar sobre Portugal no Salzarismo, que ele conheceu muito bem. Foi preso político, foi exilado, iniciou logo no início de 61, um percurso ao contrário de outros jovens que se exilavam em França e no norte da Europa. Ele fez um percurso, pelo menos depois irá-nos falar, uma aventurosa viagem de barquinho para Marrocos, onde participou em atividades ligadas aos líderes que vão fazer os movimentos de libertação das colónias portuguesas, participou na libertação da Argélia, esteve na Roménia na Rádio Portugal Livre, fez um percurso que, paralelamente ao percurso político, é um percurso pelo Mediterrâneo e pela nossa ancestralidade mediterrânica. Provavelmente terá surgido aí, depois de todo o seu trabalho académico, e nomeadamente quando, há 31 anos, a convite do então Presidente da Câmara de Mértola, funda com o professor António Borges Coelho o Campo Arqueológico de Mértola, onde tem feito um trabalho de patrimonialização ímpar em Portugal, na Península Ibérica e na Bacia Mediterrânica. Cláudio Torres é desde essa altura diretor do Campo Arqueológico de Mértola, entre diversas responsabilidades e distinções, foi Prémio Pessoa, o mais alto galardão que é atribuído em Portugal. Vamos ouvir Cláudio Torres, que nos vai falar com certeza sobre. Obrigadinho. Muito obrigado por teres vindo. É um tema extremamente vasto. Tudo é possível a gente falar numa coisa deste género. Não é uma lição de história, nem de história do século XX. São algumas experiências, algumas ideias genéricas, não é? Como sabem, eu estou a trabalhar no mundo medieval, no mundo antigo, transição para o mundo muçulmano. Foi também aí que me trouxe um pouco o interesse político. Todo o projeto que estou a fazer em Mértola é também um projeto político. A gente, quando tem já a política agarrada aos ossos, já, mesmo que se acuda, aquilo já não cai, fica agarrado, não é? Portanto, é um projeto político também, tentar o desenvolvimento através da cultura. Não é possível, neste momento, para o interior. Nós estamos numa fase sinistra da nossa vida, como várias outras que decorreram. Há uma decadência grande, há uma depressão geral, a malta pensa que isto é agora um desastre, nunca esteve tão mal, e está de mal a pior. Portanto, estamos a sentir o país a inclinar-se, como que a verter o peso sobre o litoral e o interior a esvaziar-se, sem jovens, sem interesse, um vazio completo, um mundo agrícola a morrer, toda uma escola indefinida. Não há realmente uma motivação. Isso é que é o mais triste neste momento. E é um momento que já passámos várias vezes por estes períodos, não é? E é um pouco também disso que quero falar, não é? Eu também, a minha juventude, hoje estou já com dezenas de anos em cima, portanto já tenho alguma experiência noutras épocas também tão deprimentes ou deprimidas como esta, ou quase como esta, não tanto. Porque muitas vezes acontece que em períodos como foi o período da luta contra o salazarismo havia motivações, havia interesse, havia capacidade, digamos, de solidariedade, coisa que aparentemente parece que estamos a perder. Portanto, rapidamente, uma pequena introdução àquilo que foram aqueles 50 anos, muitos de vocês já não sentiram, já não sabem o que foi. Foram 50 anos inseridos num contexto europeu, e mundial, mas principalmente europeu. O nosso fascismozinho, foi um fascismozinho, uma coisa um pouco
pouco ranhosa, não foi bem um fascismo a sério, se quisermos compará-lo com o italiano ou com o alemão. Mas é uma época, pertenceu e inseriu-se e perfeitamente numa época em que nós vínhamos numa república, que aliás foi discutido isso na última, não é? A implantação da república, a passagem do salto, não é? Em que depois surgiu a Primeira República, foi um período conturbado, aparentemente de muita confusão política, um anarcossindicalismo incontrolável, aquilo que depois o regime capitalista quando veio, nos anos 20, que era um contra, por ordem, vamos resolver esta balda, eram bombas, era uma insegurança, era uma impossibilidade de quê? Do próprio regime, de qualquer regime, do capitalismo, da indústria, do comércio se estabilizar. Havia uma insegurança, não é? Que foi um pouco também ligada à festa de passagem de todo o período do final do século XIX, de convulsões, não foi mais ou menos do que antes, mas continuou. Portanto, a implantação do salazarismo foi fundamentalmente resultado na ordem. Impor a ordem, vamos trabalhar, aliás, foi um dos lemas fundamentais, deixem-nos trabalhar, vamos começar a fazer coisas e em nome da pátria, de Deus e da família. Portanto, foram a trilogia de uma estrutura que foi bem marcante, não só aqui, repito, foi na Itália, foi na Alemanha e foram vários regimes em toda a Europa, no leste, daqui, de lá, regimes parecidos com este princípio. Era um princípio de autoridade, era preciso impor ordem ao caos, que só se pode trabalhar com ordem, com as pessoas, e é hoje aquilo que, infelizmente, é essa a pulsão. Nós hoje sentimos, ouvimos muitas vezes gritar, as pessoas referem no meio desta confusão, que a gente queria ordem. Queremos aqui um tipo que ponha a mão firme, que segure, que nos ajude, que ponha esta coisa a funcionar. Foi assim que começou, lentamente, a impor-se na população, porque não houve eleições gigantescas, mas houve, não tínhamos dúvidas, uma enorme unanimidade na subida ao poder do salazarismo. Assim como na Itália e assim como na Alemanha, foram praticamente eleições que levaram ao poder aqueles sítios. Portanto, que era um populismo, aliás, o social-nacionalismo, a procura de toda uma série de elementos ligados ao passado, à história, à nação, aos heróis. Portanto, os alemães foram buscar os seus Nibelungis, os seus heróis míticos dos celtas e do mundo nebuloso da velha Alemanha. Os romanos, os italianos foram buscar os símbolos, os capacetes, as coisas do Império Romano, portanto foram buscar o passado, foram buscar uma série de elementos. Aqui foram buscar coisas, claro que a gente não tinha assim, uma coisa tão bombástica, tão evidente, as várias epopeias, os vários elementos ligados à expansão colonial, o fenómeno das próprias colónias, o país, a nação, o grande país multinacional, tudo isto foram grandes pananceias e grandes armas de propaganda que esmagaram completamente o resto do país, ficou perfeitamente aplastado dentro de uma lógica geral da sociedade. Nessa altura, e eu vivi por várias razões, a oposição praticamente não existia. Quase se contavam pelos dedos. A resistência. Eu cheguei a pertencer a uma célula do Partido Comunista no Porto. No Porto, éramos 2 células, éramos só 2. E dávamos conta da cidade. Dividimos a cidade a meio, esta metade é tua, esta metade é minha, para fazer a ação política. Não havia gente. Era difícil, muito difícil. Depois eram revoadas prisões. Por exemplo, nós estávamos só 2 porque tinha havido uma prisão brutal de 80 jovens antes de nós. Portanto, ficou tudo esvaziado. Nós éramos mais uma geraçãozinha
só dois, infelizmente, e a coisa, portanto, era assim sempre, muito pouca gente, contados pelos dedos, quase contados pelos dedos. Depois era difícil o encontro, o falar, o contratar, a gente tinha de encontrar sempre linguagens cifradas para poder dialogar. Era muito difícil, foi um período muito difícil de contacto, de expansão. Foi muito lento, por isso que nunca mais acabava. Foram 50 anos eternos. E isto só terminou justamente por causa do problema. Claro que não foi só aqui, foi um problema geral. A Alemanha afundou, a Itália afundou, a Espanha aguentou muito mais ainda do que nós. Simplesmente a coisa ia-se esvaziando, principalmente por causa da Guerra Colonial. A Guerra Colonial foi aquilo que despontou, que empurrou, que tornou inevitável a queda deste regime. Era um regime solidamente implantado, a coisa funcionava bastante bem para a estrutura do próprio regime, assente num medo atávico que estava dentro das pessoas. Não era uma polícia terrível, a PIDE não era uma coisa, não eram muitos também. Por exemplo, no Porto, nessa altura, quando estive preso, havia 60 agentes da PIDE no Porto. E o Porto era todo o norte. Havia em Coimbra mais um grupito da PIDE, depois havia a de Lisboa. E eram não muitos. E esses tipos da PIDE eram fulanos estranhos, eram tipos que eram arrebanhados principalmente quando saíam do seminário. Curiosamente, daqueles 60 tipos, que passaram todos à frente, porque era a estrutura da estátua, de mudando de 4 em 4 horas, vinha outro. Portanto, fui-os conhecendo a todos. E eram todos eles, cerca de quase 90% eram antigos seminaristas, que vinham do seminário, entravam para o seminário porque se era pobre, os podia estudar, acabavam os primeiros anos e depois tentavam encontrar ou passar para o liceu, passar e continuar a estudar. E depois vinha a tropa, o período em que a tropa os apanhava a seguir quando saíam do seminário, o seminário não podia, portanto aquele período de transição, de passagem do seminário para o liceu e depois eram apanhados pela tropa, não é? Pela inspeção, era nessa altura que eram apanhados para agentes. Não é? Portanto, tinham essa preparação, então, muitas vezes as nossas sessões de tortura de estátua, e eles estavam a ler a Bíblia ou aquele livrinho que chama, os padres estão a ler não, não, o breviário. O breviário. Era a Bíblia que estavam a ler para se ir entretendo enquanto estavam ali a passar 4 horas chatas. Portanto, era um mundo, e eram poucos. Quer dizer, aquilo para todo o país havia uns 80 ou 90 ou 100 e poucos em Lisboa, havia poucos agentes, não é? Agora, a arma não era essa. A arma principal era o medo que estava cá fora. O medo atávico agarrado às pessoas e principalmente numa rede informal, perfeitamente informal, de informantes. Aí é que estava o medo fundamental e implantado. Eles quase não se deslocavam, não se mexiam. Aqueles agentes, tipos que faziam os seus papéis na fronteira, faziam as suas coisas aqui e ali, não faziam aquilo que nós possamos imaginar, estavam nos cafés à coca. Isto era para os outros, para os informantes. Eram as pessoas normais, os nossos companheiros de trabalho, os outros, os do lado, esse mundo imenso de centenas de milhares de pessoas que estavam dispostos a informar, por medo. Não que recebessem grande coisa, era uma miséria, muitas vezes cada informação era uma miséria e dos dinheiritos, nada valiam, o principal era que tinham de ter. E quando se começava, não se podia largar, porque largar o ser informante e deixar de o ser era complicado. Entrava-se na desconfiança a quem eles davam a informação. Portanto, era um sistema. Isto não pensem que é diferente de outros locais. É precisamente a mesma coisa. Foi em vários países e continua a ser em vários outros
Hoje continua a ser de uma forma muitíssimo mais púdica, mais escondida, de uma forma diferente. Mas é esse o princípio. As pessoas, quando têm medo, cedem e, teoricamente, dão a mão ou encostam-se a quem tem poder, e isso, para se encostar, tem de dar qualquer coisa. Portanto, há sempre esta forma